Estamos de volta, pessoal. Nós terminamos nosso primeiro bloco falando sobre a instabilidade na Venezuela. E eu usei uma estratégia, claro, vocês não vão poder chegar nessa prova com pensamento do senso comum, né? Não vai ler no jornalzinho lá, no sitezinho da internet e achar que você vai entender aquilo. Ainda mais como no caso da Venezuela. Como eu te disse, é uma sociedade muito fraturada, ela não está fraturada agora, com Maduro, Chávez. A história venezuelana é uma sociedade muito fraturada e, obviamente, a própria política do Chávez contribuiu para uma fratura ainda maior, mas, enfim, esse fraturamento é anterior. E há um ponto que é importante, que é você juntar o que é crise política com crise econômica, o que, aliás, estabelece algumas conexões com o Brasil de hoje. Claro que no nível muito abaixo, espero que a gente nunca chegue no padrão venezuelano de instabilidade, de fratura. Mas o fato é, a crise econômica, ela alimenta a crise política. Isso também não é uma novidade e não é uma exclusividade da América do Sul, né? Na verdade, no momento que a economia vai degringolar, parte da população não está nem aí para o aspecto político. Não está nem aí. Não vota, anula o voto, vota em quem pedirem, mas quando começa a doer no bolso, o cara começa a ter problema. O que acontece na Venezuela hoje nós temos uma sociedade fraturada, um presidente que vem a reboque de um presidente anterior, outra semelhança com o Brasil, Dilma em relação a Lula, que tem uma vitória muito apertada, 50,6% dos votos. E aí o que acontece à medida que a economia venezuelana vai ficando cada vez pior, essa divisão da sociedade aumenta. E aí você tem o tiroteio. No caso lá tem um tiroteio de verdade. Aqui ainda não, tomara que não cheguemos lá. Mas lá você tem o tiroteio de verdade, né? Nas manifestações e por aí vai. E que tiroteio político é esse? Sai do tiroteio de verdade. É a oposição acusando o Nicolás Maduro de golpista, o que é meio estranho, porque quando você fala aí de um golpe, de uma ditadura, não sei o quê, ele foi eleito. Aliás, foi eleito com 50,6%. Se ele fosse um ditador, se fosse fraudar a eleição, não ia fraudar para ganhar 50,6%, é meio esquisito. E ele devolve a acusação, dizendo à oposição de ser golpista. O que é triste é que os dois mentem, os dois lados, e os dois têm um fundo de verdade. O governo venezuelano é efetivamente autoritário, apesar de não ser ditatorial. A oposição tem direito a se protestar contra a situação, mas ela tem um histórico golpista na Venezuela. E aí eu vou tentar mostrar isso para você com mais uma notícia. Quer ver? Joga lá na tela para eles. Herdeiro de Chávez, Nicolás Maduro é eleito na Venezuela. Rival não reconhece. É péssimo o país quando acontece isso, né? O presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, ele estava interino porque morreu Hugo Chávez, aí teve eleição e ele virou presidente, né, de fato, né, de direito. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, herdeiro político do chavismo, foi eleito nesse domingo, dia 14, presidente do país até 2019, em votação realizada 40 dias após a morte do seu líder, Hugo Chávez. Mas seu rival, o oposicionista Henrique Capriles, não reconheceu a vitória do chavista e pediu uma recontagem total dos votos. Maduro teve 50,6%, eu até marquei para você aí, dos votos, contra 49,07% de Capriles, segundo Tibissay Lucena, chefe do Conselho Nacional Eleitoral. E número, cara, olha que sociedade dividida, cara. 7.505.338 votos para o Nicolás Maduro, 7.270.403 votos para o Capriles. Isso deixa marcas muito, muito fortes. A gente acompanha isso aqui no Brasil também, né? Porque acaba que é aquela vitória, porque é majoritário o voto, mas com uma representatividade muito pequena, né? Você acaba não tendo a força quando você tem aquela vitória de 70-30, que é incontestável, por aí vai. Bom, seguindo, essa reportagem foi de 15 de abril de 2013 e a crise vai se alongando. Aqui eu botei uma coisa mais atual para você, essa reportagem é de 20 de fevereiro de 2015, para te mostrar que é um processo, né? Prefeito de Caracas é preso por tentar golpe e desgoverno da Venezuela. Segundo Maduro, Antônio Ledesma age em parceria com os Estados Unidos, americanos e oposição venezuelana negaram. Aí, mais uma vez, eu estabeleço uma ponte com o Brasil, né? Porque o candidato derrotado na eleição para a presidência aqui no Brasil, que é senador, que é o Aécio Neves, ele teve recentemente na Venezuela com outros senadores e não pôde visitar lá os prisioneiros e por aí vai. Na verdade, aí você tem um jogo duplo, né? Você tem a oposição venezuelana tentando puxar uma personalidade política do Brasil para lá, para botar pilha, né, pressão no governo local, e você tem o governo local, e você tem políticos da oposição do Brasil querendo criar um fato também de atrito para pressionar o governo brasileiro. São democracias, a situação do Brasil bem melhor que a da Venezuela,
mas são sociedades que têm um grau de fratura grande. Me parece que a fratura no Brasil é muito menos grave, muito menos a fratura. Porque é só eu entrar no meu Facebook e olhar a minha família. Os que votaram na Dilma, os que votaram lá no Aécio, os Petralha e Coxinha, as acusações e por aí vai. E a gente acaba não vendo uma coisa tão, digamos assim, arraigada como você tem na Venezuela, que é ódio já de alguns anos. Aqui no Brasil você tem essa galera mais à esquerda, mais à direita, mas você tem uma massa que não é nem uma coisa nem outra. E volto a te dizer, no fundo o problema dessa presidente, além das questões legais, é se a economia continua mal, ela vai continuar muito mal. Se a economia recupera, parte da população já não quer saber de nada e vida que segue. Sempre foi assim. Pega durante a ditadura, que grande parte da população brasileira não se rebelou contra a ditadura. Até que a economia começou a piorar, e a galera chegou à conclusão que a ditadura era muito ruim. Então, parte da população não tem um grau de politização muito alto. Ela vai meio que no sabor da onda. No caso da Venezuela, eu acho que o problema é grave, porque a economia da Venezuela é muito débil. Ela vive muito do petróleo. A economia do Brasil, não. Uma economia, imagina, mas tem um problema. Nós vivemos em grande parte do próprio território, minério de ferro, soja, não sei o quê, e da gente. Nós somos 200 milhões, quinta população do mundo. O brasileiro, às vezes, não tem muita dimensão do que é o Brasil, na realidade mundial. Para você ter ideia, de cada 100 pessoas do mundo, 3 são brasileiros. Pega o mundo inteiro, junta todo mundo, tá? Pega o mega estádio, você quer, bota lá 1.000 pessoas. Tem 1.000 pessoas ali, 30 são brasileiros. Tudo bem, chinês é sacanagem, porque eles vão ser 20% daquilo. Indiano também. Mas mais que a gente, só chinês e indiano, estadunidense e indonésio, mais nada. A população do Brasil é mais ou menos 1/3 da população da Europa. A população do Brasil é o somatório de toda a América do Sul, sem a gente, obviamente. Então, isso dá um potencial de mercado muito grande. O problema todo é que isso é sempre muito perigoso. Quando você vive apenas daquele mercado, quando vem um abalo como vem agora, as pessoas começam a comprar menos. E se compram menos, as lojas demitem os vendedores. E se vende menos, a fábrica demite o cara que fabrica. E com o vendedor demitido e com a fábrica demitindo o trabalhador da indústria, ele também vai comprar menos. E você retroalimenta o quê? A crise. Então, eu acredito que se cair uma questão sobre Venezuela, ela pode ser factual, essa história recente da Venezuela, que aguçou a fratura social do país, mas ela pode estabelecer uma ponte entre essa crise venezuelana e a brasileira e entre a crise política e a crise econômica. Curiosamente, quando eu dava essa aula há 10 anos, o país da América do Sul que aparecia como muito instável não era a Venezuela, era a Colômbia. Talvez vocês, não sei a idade de vocês, mas talvez vocês tenham perdido isso da memória. A Colômbia era o país dos anos 90 citado sempre como estável, era o país do Pablo Escobar, do narcotráfico, das Farc. Não acabou a instabilidade colombiana, mas hoje ela é muito menor. Hoje a Colômbia é um país mais estável do que era antes. Há um acordo em marcha e, na verdade, essa instabilidade maior, ela acaba sendo venezuelana e a Argentina também, porque a Argentina também vive lá a sua crise econômica política. Tranquilo? Legal? Alguém surfando na onda, alguém muito estável aqui na América do Sul nesse momento? Bom, o Brasil é disparado o maior e o mais importante, mas está no momento conturbado. Dois países estão em momentos bons. Um que já tem um momento bom há muito tempo, que é o Chile. O Chile numa evolução socioeconômica importante. E quem está no momento interessante é a Bolívia, com o Evo Morales, que não tem esse questionamento todo, é um país mais pobre da América do Sul, mas está evoluindo e esse momento é mais estável. Não dá para comparar um com o outro, porque o Chile já tem algo mais consolidado e está muito à frente. A Bolívia aparentemente começa a trilhar um caminho. Tranquilo? Bom, falando de instabilidade, nenhum continente do mundo é mais instável que esse aí. E aí, cara, são 55 países, né? Com 55 países, eu botei esse mapa só para te mostrar o seguinte. Realmente não acredito, acho que vai ter uma questão de política internacional, uma questão de RI, por isso que eu usei bastante tempo nisso, de geopolítica. Mas eu tenho outros favoritos em relação à África. Agora, eu vou falar 3 coisas aqui. Possibilidades. Uma possibilidade é enxergar esse norte da África como o que ele realmente é. Uma área que está na África, mas que está linkada ao Oriente Médio. Porque Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, está vendo aqui a lua e a estrela? Isso aqui é o símbolo do islamismo. Então, se pintar alguma coisa, como a gente falou no primeiro bloco, vai ser algo na linha do avanço do fundamentalismo islâmico. Então, o norte da África é meio assim, está na África, mas é mundo árabe, muçulmano.
Tranquilo? Restante da África. África aqui que eu vou chamar de subsaariana, que alguns chamam de África negra. No restante da África, ou a gente vai ter uma questão associando a história com a instabilidade, aquela coisa da economia ser muito voltada para a exportação, uma economia dependente, países exportadores de produtos primários e por aí vai, mas também a questão das fronteiras não coincidirem com as realidades. E a terceira e última possibilidade seria uma pergunta sobre a África do Sul, que é a potência regional. É o país de economia mais regular na África, é o país mais estabilizado, é nosso parceiro em 2 fóruns internacionais, nos BRICS e no IBAS, BRICS que a gente já comentou aqui um pouco, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que veio depois, e IBAS apenas Índia, Brasil e África do Sul. É um país emergente. É fácil perceber como é que a África do Sul é um país diferente da África, quando você percebe que as notícias sobre a África do Sul são mais normais. O que eu quero dizer com notícias mais normais? Normalmente, quando há uma notícia sobre um país africano, é alguma tragédia. Pode reparar, sem sacanagem, é alguma tragédia. O cara dá uma notícia lá sobre o país africano e o que você tem ali é uma guerra civil, uma onda de fome associada, sei lá, à seca, uma necessidade de uma campanha internacional para combater pobreza, doença, AIDS, sei lá o quê. Quando é África do Sul, pode até ser isso. Mas pode ser a notícia sobre a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 2010 que foi lá. Pode ser a notícia sobre um novo hotel, um hotel 6 estrelas, onde o cara faz um safari, não sei o quê. Pode ser a notícia assim, cada vez mais brasileiros fazem intercâmbio na África do Sul. Pode ser a bolsa da Cidade do Cabo, que subiu ou desceu. Repara como é que é um país mais normal. O que não quer dizer que ele não tenha suas contradições. Então, acho que não cai para vocês a África, mas se cair, são 3 linhas, para você ter uma noção do que é aquele continente. Agora, normalmente a gente não dá essa chance, né? Quer ver uma coisa? Qual foi a última doença africana que teve muito impacto na mídia internacional com receio de que ela se espalhasse para outras áreas? Foi em 2014, lembra? Teve até um caso aqui no Brasil, não se confirmou o caso, mas uma suspeita de que um cara que veio da Guiné para o Brasil estaria contaminado com essa doença, lembra? Foi o Ebola. O Ebola foi a última, depois teve lá a chikungunya, mas na verdade o Ebola com mais, digamos assim, impacto. Quando houve, agora há um certo controle sobre o Ebola naquela região, foi aqui, ó, a crise do Ebola pegou aqui, ó, essa área aqui da Nigéria, Libéria, essa área aqui, Costa do Marfim, Serra Leoa, essa área foi a área mais afetada. E houve um caso, um guineense, um cara que veio da Guiné, ele foi para a Argentina, da Argentina ele entrou no Brasil pela região sul, e identificaram, ele estava com sintomas que pareciam do Ebola, em 2014. Ele estava, se não me engano, em Foz do Iguaçu, e aí identificaram, trouxeram para o Rio de Janeiro. Eu estou no Rio nesse momento, gravando no estúdio daqui. Aqui montaram na Fiocruz, aqui na Brasil, montaram o laboratório de crise, né, o centro de crise. Trouxeram o cara para cá, ficou lá em quarentena, não confirmou e beleza. O que eu achei interessante naquela época foi, nenhuma mídia brasileira, nenhum jornal, nenhum site chamou o guineense de guineense. Por isso que de sacanagem eu estou aqui toda hora, ele veio da Guiné. Pode procurar aí, bota assim, suspeita Ebola Brasil. Você vai encontrar, ó, o UOL, Folha de São Paulo, o Globo, todo mundo. Africano suspeito de... O africano tal, o africano... São 55 países, tá? 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Você não chamou o alemão de europeu o tempo todo. O europeu é alemão, é inglês, é francês. E isso contribui muito para essa visão da África. A África é um continente com grande potencial e com problemas seríssimos ligados à sua história. Para o Brasil, em termos de política internacional, é muito importante investir na África. Porque se tem 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, você tem que pensar, ok, retrato atual, pobreza. Pensa no potencial. Pensa em uma certa estabilidade e numa subida de renda. Quantos negócios você não pode fazer ali? Por isso é que várias empresas do Brasil, novelas brasileiras entram muito na África, você acaba tendo uma importância dessa área. Tranquilo? Legal? Bom, pessoal, vai para a tela. A gente botou aqui uma reportagem só de um dos conflitos, que é da República Centro-Africana, mas eu não vou nem ler com vocês, é só para mostrar que a marca é de instabilidade, mas não é para ficar analisando cada uma delas. E aí, a gente vai dar uma virada na nossa aula, a gente fechou a parte de política internacional,
A gente fez toda a primeira aula em política internacional, com algumas pontes com a política brasileira. Usei aí o primeiro bloco e metade do segundo para isso. Agora eu quero partir para natureza. O eixo natureza na prova de vocês, por mais que seja conhecimentos gerais, ele, na verdade, ele tem um foco, que é o foco dos impactos ambientais e do conceito de desenvolvimento sustentável. Dependendo da sua idade, talvez você não tenha percepção de como é que esse debate é novo, como é que é um debate recente. A natureza, obviamente, não é nova. Mas um cara como eu, de 45 anos, ele foi ouvir falar de debate ambiental quando já tinha uns 15 ou 20, ali nos anos 80. A Eco 92, aqui no Brasil, ela é um marco do ambientalismo. Ela não é o primeiro marco. O primeiro marco é em 72. Eu tinha 2 anos. Só que em 72 foi a primeira reunião lá em Estocolmo e os países foram assim meio... Que reunião é essa, hein? O Brasil, então, foi um desses que cruzou o braço. Hã? Meio ambiente, natureza? É porque tem que conservar a natureza. Está maluco? Na hora que eu estou crescendo, na hora do milagre econômico, para não parecer que é uma coisa de brasileiro maluco, a minha geração se acostumou a ver um desenho animado na TV chamado Speed Racer. Depois virou filme, talvez você tenha até visto alguma coisa. É um japinha lá que tem um carro maneiro, um carro que pula, que consegue andar embaixo d'água e que, entre outras coisas, o carro dele tem um botãozinho que ele aperta o botão, saem 2 motosserras na frente do carro e em vários episódios ele foge dos inimigos cortando um monte de árvore. Pode procurar. Ele aperta lá o botão, saem 2 motosserras e ele foge dos inimigos cortando um monte de árvore para ir embora. E a gente lá nos anos 70, 80 comemorava. Fugiu. Quem seria o doido que faria hoje um desenho animado que o herói corta a árvore para ir embora? É porque isso já é pós-ambientalismo. A percepção histórica da natureza é a natureza para fornecer recursos. Até que, aparentemente, a natureza começa a chegar perto do seu limite, aparentemente é isso, começa a dar sinais de esgotamento, e aí, como eu estou na beira do precipício, tem que se tentar alguma coisa. E aí pipoca a discussão sobre aquecimento global, sobre chuva ácida, sobre as mudanças climáticas como um todo, elevação do nível do mar, biodiversidade, crise hídrica, essa é uma favorita da tua prova. Fica de olho em crise hídrica, que tem muita coisa para falar ali. Então, a gente vai tentar organizar para você uma análise de natureza que fica nessa interseção sociedade e natureza. E por isso eu montei esse slide que você vai ver agora. A natureza globalizada, qual é a brincadeira aí? A brincadeira é você olhar que muito antes de se falar de globalização, assunto de daqui a pouco, a natureza já era globalizada. E o que eu quero dizer com isso? Acompanhe aqui. Vamos imaginar que cada um desses pedaços aqui seja um país. País A, país B, país C, país D. Eu posso ter um problema ambiental no país A. Poluição sonora, poluição, sei lá, visual, inversão térmica, poluição atmosférica ali naquela área, mas cuidado. Ilha de calor, as cidades ficaram mais quentes. Mas cuidado que venta, tá? Cuidado que o que você joga na água pode ser que esse rio saia do seu país. Então acompanha que além de eu ter problemas, alguns problemas que são de escala local, eu posso ter uma poluição atmosférica aqui, eu posso jogar uma quantidade de poluentes no ar aqui no país A e ventar e esse poluente chegar no país B. Eu posso ter um determinado poluente aqui no país B, e esse poluente é jogado no rio, mas esse rio corre para o país D. Vocês estão reparando que nesse movimento, essas linhas laranjas estão sendo atravessadas. Qual o nome dessas linhas laranjas, pessoal? Fronteira. Então a brincadeira de natureza globalizada é: diversos impactos ambientais são transfronteiriços. Eu tenho problemas de escala local, mas eu tenho problemas que são transfronteiriços, que a origem é num determinado país, mas o impacto acontece no outro. Quando o problema é local, o que a gente imagina? Eu posso resolver esse problema na escala local. Mais ou menos assim, quer ver? Vamos pensar numa ilha de calor em cidades aqui no Brasil. Você vai fazer uma reunião da ONU? Para que fazer uma reunião da ONU? Cara, chama os prefeitos, resolve aí, entendeu?
Eu acho que o uso da bicicleta é uma solução para a poluição do ar na minha cidade. Pô, discute aí com a população local. Agora, e se eu quero discutir aquecimento global? E se alguém faz uma tese de que o acúmulo de poluentes na atmosfera faz com que agora o planeta fique mais quente, o nível do mar suba e vai alagar uma ilha no Pacífico que nem carro tem, logo não manda poluente para o ar? Como resolver? É por isso que esse slide, pode voltar no slide, é por isso que esse slide fala em natureza globalizada. Alguns desses, vou anotar para você aqui, ó. Esses problemas aqui, efeito estufa, aquecimento global, redução da camada de ozônio, chuva ácida, desertificação e poluição das águas, são problemas transfronteiriços. E se eles são transfronteiriços, o único jeito de resolvê-los é por acordo entre países. Por isso é que ao longo do século XX começou a pipocar o que a gente chama de ordem ambiental internacional. Quando a gente fala de uma ordem internacional, a gente está falando de uma relação de poder entre países. Mas geralmente isso é pensado mais em comércio, em conflito, guerra, energia. Uma ordem ambiental internacional é discutir que também a natureza é temática importante da relação entre países. O marco inicial, Conferência de Estocolmo 72, é fruto de 200 anos de agressão. Se a gente for pegar o momento que os impactos ambientais começaram a ficar mais graves no mundo, o marco é lá atrás, é na Revolução Industrial. A partir da Revolução Industrial, a capacidade humana de impactar na natureza aumentou muito. E aí os problemas foram se avolumando. 200 anos depois, em Estocolmo, na Suécia, há uma reunião internacional, que os países, como eu te disse, reagem muito. Pô, eu tenho que me preocupar com dinheiro, eu tenho que me preocupar com a produção de recursos. E aí o que se percebe é que, aos poucos, vai se desenvolvendo a tese de que os interesses econômicos e sociais são importantes, mas os naturais também. Mas foi com muita briga. Essa briga, na verdade, que ainda existe, ela vem dos interesses divergentes. De um lado, interesses econômicos e sociais, do outro lado, preocupações ambientais. E nesse choque, é necessário fazer algum tipo de acordo, que eu vejo daqui a pouco com o conceito de desenvolvimento sustentável. Tranquilo? Legal? Vai para a tela. Eu vou te mostrar uma cronologia resumida desse troço. Isso que eu acabei de falar agora tem uma cronologia. Olha como é que eu escrevi para você, ver se dá para entender como é que o processo evoluiu. A Revolução Industrial é um marco da intensificação dos impactos ambientais. Então, não é que os impactos tenham começado aqui. Volta a 10 mil anos, quando houve a Revolução Agrícola, quando o ser humano começou a plantar, se sedentarizou, já tem impacto. Faz uma queimada para liberar espaço, mas não se compara com o que vai acontecer a partir da Revolução Industrial. As primeiras ações ambientalistas são na escala nacional, eu diria mais, hein? São mais até na escala local. São pessoas de certas cidades preocupadas com problemas ali, só que os problemas vão se avolumando. E aí a gente começa a ter reuniões internacionais para o tema. O primeiro momento em que essas reuniões conseguiram definir uma coisa importante foi o Tratado Antártico, de 59. Você sabe que a Antártica é um continente de 14 milhões de quilômetros, quase o dobro. O Brasil é gigantesco, o Brasil é maior que a Europa, e a Antártica é quase o dobro do Brasil. E a Antártica não tem soberania, né? Não há um dono da Antártica. Os dois países mais próximos da Antártica são países relativamente fracos, Chile e Argentina. E eles, fracos que eu digo no sentido geopolítico, e eles pleitearam a soberania sobre a Antártica. Quando? Nos anos 50, em plena bipolaridade, em plena Guerra Fria. Obviamente que com um mundo com duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, não vai rolar para Chile e Argentina deles terem a soberania. E aí você tem uma disputa pela soberania antártica e a decisão tomada foi, não é de ninguém. O que é permitido na Antártica são pesquisas, os países podem colocar lá bases, o Brasil tem uma base que, aliás, pegou fogo em 2013, e o Brasil está em processo de reconstrução da base Comandante Ferraz, mas nesse processo a gente tem digamos assim, um acordo, né? Um acordo em que fica proibida a exploração econômica na Antártica, diferentemente do Ártico. Tem duas diferenças importantes entre a Antártica e o Ártico.
A Antártica é um continente cercado por água, tudo congelado. O Ártico é um oceano cercado por continentes, tudo congelado. Mas está descongelando, tá? E aí vem a segunda diferença que é muito importante. Na Antártica não pode ter exploração econômica, no Ártico pode. Por isso os países do entorno do Ártico, Canadá, os Estados Unidos por causa ali do Alasca, a Rússia, que tem a maior área de contato com a Antártica, a Noruega, eles têm um grande interesse em explorar aquela área, tanto para uma possível navegação, quanto para a exploração econômica. O Tratado Antártico ele é interessante, porque ele é um tratado ambientalista, mas que ele veio para, digamos assim, resolver uma disputa geopolítica. A motivação não foi ambientalista, foi geopolítica, mas acabou que teve uma repercussão natural. Volta para cá para a gente ver a evolução. Em 72, conflito. Que conflito é esse? Países ricos e países mais pobres se acusam, vou chamar aqui de centrais e periféricos. Países centrais e periféricos se acusam como causadores dos problemas ambientais. Os países periféricos estão num momento de crescimento econômico importante, os países periféricos têm grande crescimento vegetativo, os países ricos já são ricos, então você tem um grande confronto entre eles, acusações sobre culpa em relação à natureza. E é isso que eu falo. À medida que houve uma grande divisão entre eles, um choque de acusações, é necessário uma tentativa de harmonização. E é assim que nasce o conceito mais importante desse assunto, o conceito mais explorado em prova, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Como houve um choque entre esses países, as acusações foram mútuas, foi convocada uma comissão da ONU para discutir meio ambiente, nos anos 80. E essa comissão, comandada por uma norueguesa, o nome dela está aqui, ó. Isso aqui é o sobrenome de uma pessoa, é uma ex-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland. Então, o que se conheceu como relatório Brundtland é um relatório chamado de Nosso Futuro Comum. Ou seja, todos nesse planeta estamos no mesmo barco. O que um faz acaba afetando o outro. E em cima desse relatório saiu o conceito de desenvolvimento sustentável. Aqui o conceito. Isso aqui é apenas uma alusão aqui ao Tratado Antártico. Ele começou a valer em 61, mas ele é de 59, tá? O conceito de desenvolvimento sustentável é esse que tem aqui à sua esquerda. Ó. Quem é o desenvolvimento sustentável? É aquele capaz de suprir as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das futuras gerações satisfazerem as necessidades do seu tempo. E o desenho é esse aqui, ó. O desenvolvimento sustentável é esse cara aqui, ó. Ele está aqui. Ele está no meio do caminho. Ele tem que ser economicamente viável, senão o troço não dá certo. Ele tem que ser socialmente justo e ele tem que ser ambientalmente consciente. Repara, tanto no conceito, é aquele que permite que se atenda às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Quanto no desenho econômico, social, ambiental. Repara como é que ele não é radical. O desenvolvimento sustentável é quase que uma declaração de interesse, ele busca harmonizar. Por isso, não marque na sua prova que o desenvolvimento sustentável é aquele que define que não pode ter uso econômico, errado. Aquele que define que o importante é a economia, errado. Aquele é tudo. Por isso que os gabaritos são muito reciclagem, energia solar, reuso da água. A indústria usou a água, já usou a água, poluiu, devolve não. Reutiliza essa água limpa e tal. É sempre a ideia de você buscar a harmonização. Mas não é simples, né? Porque os métodos predatórios muitas vezes são mais baratos, né? Aquele uso inconsciente. Então, que tem que ter uma decisão política para buscar um uso econômico que seja ao mesmo tempo pouco poluidor e que, na verdade, tenha lá esse compromisso também social. Por isso que eu falo que o desenvolvimento sustentável ele é resultado do conflito. Como houve o conflito, a necessidade é de harmonização. Ok? Segura aí que eu vou voltar falando um pouco mais sobre isso.